Coisa Enfermeira, boa. mestre e doutor em cuidados paliativos e faz esse projeto maravilhoso aqui no Brasil, né, das comunidades compassivas, da favela compassiva, que é o tema, inclusive, do Dia Mundial de Cuidados Paliativos desse ano, que foi no dia 14. Então, por isso a gente achou que tinha tudo a ver para já divulgar esse projeto e já falar de cuidado paliativo junto. Daí eu vou deixar ele falar muito mais e melhor do que eu. Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá? Eu vou colocando aqui e ver se está tudo certo. Se vocês conseguem me ver e me ouvir, por favor, tá? Que aí eu meio que deixo de ver vocês. Um minuto. Não, aqui não. Esse é um. Esse é bom, porque esse eu consigo continuar vendo. Um minuto. Isso foi uma aula da semana passada, então vocês podem. Não é nada tocado, não, viu, gente? Vê se tem som, por favor. Tá sem som. Sem som. Então, só um minutinho. Eu já vou ajustar aqui. E satisfação que eu venho aqui, que é tão importante, tão rico para nós, né? Começou o som? E desde já Sim. parabenizo Agora tá pelo sem a imagem só, mas o som tá tá. saindo. Desde sempre no nosso país, né? Pronto, agora vai dar certo. E, e, e. Então vamos lá. Historicamente, é interessante a gente trazer que as comunidades e as famílias, desde sempre, não. Estava ouvindo, Veridiano? Tá? Sim. Beleza. Tá bom. Vou aumentar um pouquinho. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite, Veridiana, e todo o grupo, né, de estar aqui com vocês nessa noite. A gente já começa a segunda-feira quente, e é assim mesmo, né? Para a gente ir capacitando e a cada dia melhorando mais a nossa atuação e a nossa formação. E eu vou apresentar para vocês, basicamente, o que são as comunidades compassivas, mas eu vou trazer um pouco da vivência de formar uma comunidade compassiva em uma favela, né? Eu acredito que, em cima disso, eu devo apresentar aqui uns 20 minutos, 22 minutos de fala, mas eu acho que o que é mais rico é a gente poder, depois dessa apresentação, poder tirar dúvida, poder falar um pouco mais sobre isso, ok? Gente, que implicância disso aqui, hein? Mas agora vai. Olha aí, estava bonitinho. Fui querer introduzir, agora vai. Olá, cuidados paliativos do INCA. E com esse tema do ano, que é tão importante, gravidez, né? Então vamos lá. Historicamente, é interessante a gente trazer que as comunidades e as famílias, durante toda a nossa história, elas se autoajudaram a cuidar dos idosos, das pessoas idosas, doentes, de suas casas e inclusive do processo de luto. Porém, nesses últimos 1000 anos, com a questão da urbanização,
as comunidades e as famílias, elas começaram a se fragmentar em pequenas famílias. Ou seja, a individualização e a mobilidade social, que é os pequenos vilarejos, cidades, a partir do momento em que as pessoas estudam, elas vão para os grandes centros, especialmente para as metrópoles, e fazem a sua vida profissional ali. Isso faz com que a individualização, a natureza do envelhecimento e da morte, ela muda. A gente sai de um local onde a gente vive, e toda a comunidade conhece a comunidade, se muda para um outro lugar, com uma rede de apoio diminuída, e trabalha e normalmente envelhece ou adoece naquele local. E isso contrasta com outra situação. O perfil epidemiológico nosso mudou. A gente vive mais tempo com uma perspectiva de vida melhor, de 76 anos aí aproximadamente. A gente vive mais tempo, mas não significa que a gente vive melhor. A gente vive mais tempo, mas caminhando junto com isso, as doenças crônicas, degenerativas, elas caminham junto. Porém, nós vivemos mais, normalmente com doenças crônicas, mas com a mobilidade para outros espaços, a nossa rede de apoio fica diminuída e tende a ficar especialmente adoecidos ou com uma doença avançada, com menos rede de apoio para cuidar uns dos outros. E essa natureza do envelhecimento e da morte muda para os hospitais. Enquanto a gente tinha uma morte domiciliar cuidada por uma comunidade, a gente avança por uma condição em que as pessoas precisam se hospitalizar porque não tem uma rede de apoio que cuida dessas pessoas em casa. Com isso, pode até trazer um conforto para essa pessoa, mas as nossas redes de nível terciário e hospitalar, a cada dia tem aumentado mais o número de pessoas que estão ali em fim de vida e que, se tivesse uma rede de apoio, poderia fazer esse fim de vida no domicílio. Um exemplo é o próprio INCA, que traz no penúltimo levantamento, eu sei que já tem um mais novo agora, mas do triênio 2020-2022, foi levantado que teríamos cerca de 625 mil novos casos de câncer no Brasil. Países de baixa e média renda, como o nosso, a doença chega já como incurável no diagnóstico. E 78% das pessoas que chegam para o tratamento curativo, eles já são diagnosticados como doença incurável no próprio diagnóstico. Ou seja, cerca de 8 pessoas a cada 10 que chegam no serviço já chegam com doença incurável no diagnóstico. Estratégias mundiais têm sido desenvolvidas para ampliar o acesso aos cuidados paliativos, especialmente para locais de precariedade e nas próprias comunidades, distritos, pequenas cidades, as pessoas têm se organizado para cuidarem uma das outras. E nisso nasce uma forma de cuidar uns dos outros, que é a comunidade compassiva. É uma possível estratégia que permite a possibilidade de mudança no cenário dos cuidados paliativos em nosso país, especialmente para as pessoas em fim de vida, para que essa pessoa tenha condição de ficar na sua casa com o apoio da própria comunidade e dos serviços de saúde de mãos dadas, poder fazer com que essa pessoa consiga passar os últimos dias com qualidade, quando possível, no seu domicílio. E alguns elementos teóricos e práticos das primeiras comunidades compassivas desenvolvidas no mundo
alcançaram um público acadêmico e clínico mais amplo, por meio desse manual que eu deixo para vocês, que ele relata criando comunidades compassivas, como algumas comunidades compassivas foram criadas. Os elementos chaves das comunidades compassivas é entender que a própria sociedade é o motor de mudança. A compaixão, ou seja, o fazer pelo outro, é o eixo transversal. Empatia é eu sinto a minha dor ao ver a dor do outro. Compaixão é eu pego a minha dor que foi gerada vendo a dor do outro em alguma ação que diminua a dor do outro e automaticamente diminua a minha. Então, a compaixão. E o terceiro eixo, elemento chave, é a criação de redes de atenção a partir da comunidade. Que venha da comunidade, não é uma coisa de fora imposta para a comunidade. Que ela surja por meio da própria comunidade. Então, é interessante entender que a comunidade compassiva não é um programa de certificado que oferece um selo de aprovação e nem subscreve uma definição única de cuidado paliativo. Não tem assim, a regra, uma comunidade compassiva é assim, 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 assim. Não tem. Cada lugar se organiza para cuidar uns dos outros. Compõe-se de ações motivadas pela compaixão, que pode ser em bairros, empresas, escolas, faculdades, de profissionais da área de saúde, das artes, do governo local, de grupos de paz, grupo de defesa ambiental, congregações de fé, ilhas e, especialmente, por nós, as favelas. Na verdade, as comunidades compassivas é um equipamento de apoio que as pessoas são motivadas pela compaixão a assumir a responsabilidade de cuidar uma das outras. O olhar da favela Rocinha Vidigal, da favela compassiva Rocinha Vidigal, foi um olhar ampliado sobre o cuidado nas favelas, aglomerado subnormal, lugar com fragilidade de ação dos poderes públicos, aonde tem um poder paralelo, poderes paralelos e que se organizam em volta de uma micropolítica. E aí a grande dúvida era se havia dignidade humana nessas pessoas que adoecem e muitos morrem nesse lugar. Na verdade, por que pensar em favela? Na verdade, foi uma inquietação minha de, ao perceber o quanto as pessoas em condição de favela tinham uma fragilidade de acesso aos meios públicos, eu comecei a perceber que eles tinham muita dor, muito sofrimento, tanto psicossocial, espiritual e físico, aumentado em proporção de quem não morava nas favelas. Porque essa é a realidade que a gente vê. Acesso difícil, um cenário da criminalidade, da ausência do poder público, da segurança pública. E a gente encontra pessoas dessa forma. Isso foi um senhor que eu acolhi. Ele tinha ido a um hospital que tratava câncer na cidade do Rio de Janeiro e volta para um encaminhamento para a clínica da família. Mas quando a gente encontrou ele desse jeito, que foi uma indicação do poder paralelo do local pedindo para a gente ver ele, tinha um encaminhamento para a clínica da família do lado da mesa, mas ele não conseguia sair para ir até a clínica da família. E como não tinha gente que visitava essa área que ele estava, quando a gente abriu a porta da casa dele e visualizou isso, isso era um senhor sendo comido vivo por ratos. Isso não é úlcera por pressão, isso é mordida de rato. Essa foi a cena quando a gente entrou. Quando a gente virou, foi aquela. É uma pessoa com uma dor social importante, que retrata muito bem aquilo que nós começamos a falar. Migrante, saiu de uma região do Brasil e foi para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio, ele trabalhou a vida inteira, não constituiu uma rede de apoio. Numa condição de fragilidade do idoso, com uma doença oncológica avançada, ele não tinha rede de apoio para direcioná-lo à continuidade do tratamento ou mesmo ao alívio dos sintomas. Nós tivemos que, primeira coisa, compaixão, dar um banho nesse senhor, higiene oral, levar ele para a UPA mais próximo, que foi a UPA da Rocinha, ele foi hidratado, ele sobreviveu por mais 2 dias,
onde foi aliviado os sintomas, foi hidratado e teve, mesmo que seja rápido, de última hora, uma morte digna. Tem gente que fala, se o cuidado paliativo não for iniciado precocemente, nem me chama porque eu não sou funerária. Pelo amor de Deus. Se alguém te chamar para aliviar o sofrimento de alguém, faltando 1 minuto da morte dele, e se a sua presença aliviou o sofrimento dele, valeu a pena ter nascido. Pense nisso. O ideal é precoce. Mas a hora que você chegou, a partir daquele momento, se você conseguiu fazer alívio na vida daquela pessoa, dê glórias por isso, né? E o que a gente mais encontra na situação da favela é a dor social, mais que física. É um lugar onde as pessoas sofrem quando há estado de privação material. A perpetuação da injustiça social está ali. A perda da liberdade em todas as suas formas de expressão. Mas até de vivenciar o próprio luto. A gente percebe isso. Então, esse risco, isso tudo leva a um risco importante no eutanásia, ou seja, a morte infeliz, a morte antes da hora e não foi pedido deles. A falta de acesso àquilo que ele teria direito para aliviar os seus sintomas. E o nosso papel, enquanto comunidade compassiva, é tentar fazer a equidade. Igualdade é oferecer o mesmo para todos. Equidade, não. Eu preciso oferecer diferente aos diferentes. Não tem jeito de gerar o mesmo cuidado biopsicossocial e espiritual a uma pessoa que mora num condomínio fechado de um bairro nobre, classe A, para quem vive na classe E. Alguns eu tenho que pensar em mecanismos diferentes para quando sai da minha visão de hospital, eu tentar pelo menos imaginar para onde ele está indo e qual é a rede de apoio que ele poderia ter. Isso me incomodou muito, eu iniciei tudo isso fazendo uma pesquisa sobre como as pessoas adoeciam e morriam em favelas. Essas foram as primeiras 4 mulheres que eu achei na Rocinha. Elas já faziam algo. Elas procuravam pessoas em fim de vida para ajudar a dar banho, lavar fralda e ajudar com alimento. E essas pessoas, quando eu encontrei, eu chamei elas para me unir a elas e eu percebi que naquele momento não caberia pesquisa. Caberia tentar ajudá-las um pouco mais sobre o que era cuidado paliativo. Como instruí-las e como dar munição para fazer o que elas já faziam, ou seja, partindo da própria sociedade. E a partir disso a gente começou a capacitar mais pessoas da comunidade para cuidar de pessoas em fim de vida. E essa pesquisa, até que num primeiro momento, não virou muita coisa. E eu comecei, foi durante mais de 8 anos, ir ao Rio todo mês, ajudando a formar uma comunidade que ajudava a própria comunidade. Eu não conhecia o que era comunidade compassiva. Em 2018, foi quando teve o primeiro congresso de cuidados paliativos do Rio de Janeiro, me chamaram para falar de cuidados paliativos em favela e me contaram que fazer cuidado paliativo em favela e instruindo as pessoas a cuidarem umas das outras tinha um nome. Isso era uma comunidade compassiva. Aí eu ajunto com outras pessoas muito queridas que estão na caminhada comigo desde sempre e instituímos a primeira comunidade compassiva do Brasil, a Favela Compassiva Rocinha e Vidigal. Inicialmente, nós formamos como um projeto de extensão universitária da UFRJ e UFSJ, com as minhas amigas Liana e Jefé, professoras da UFRJ, enfermeiras, e Lívia Coelho, médica do PAD do Rio de Janeiro. Nós instituímos a Favela Compassiva. Atualmente, a gente já tem uma extensão, né? Uma expansão que não é nossa filial, cada uma é por si só, mas hoje tem Cabana do Pai Tomás e Goiânia, com a Érica. As duas, a Rafa quanto a Érica, vão falar para vocês também, né? E hoje nós somos uma associação, onde a Jeane, médica, anestesista, nossa amiga, é a presidente dessa associação, eu coordenando o projeto, e a gente faz esse trabalho hoje institucionalmente como projeto de extensão e uma associação. Então, a comunidade compassiva ela é um modelo de atenção à saúde para as pessoas elegíveis a cuidados paliativos, que reúne tanto o controle social, a extensão universitária, o voluntariado, e a gente busca integrar as redes de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde. Isso é importantíssimo.
não corre paralelo. O que a gente faz enquanto comunidade compassiva, a gente comunga com a atenção primária à saúde, a grande coordenadora e ordenadora do cuidado. Então, os nossos objetivos são dar acesso aos cuidados paliativos a quem ele é elegível, na favela Rocinha e Vidigal, na favela compassiva Rocinha e Vidigal. A gente trabalha com cuidados paliativos predominantes e exclusivos. A gente mobiliza a comunidade a cuidar da própria comunidade de forma instrumentalizada. A gente incorpora os cuidados paliativos de forma precoce, englobando não apenas os familiares e serviços de saúde, mas também a própria comunidade, de forma sustentável, de apoio ao cuidado e também ao luto. Não tem o objetivo de substituir o SUS, e sim de agregar cuidado, principalmente onde o sistema não chega, ou onde ele tem fragilidade para chegar. Então, aqui um resumo de como acontece para vocês. Aqui é a pessoa que necessita de cuidados paliativos, predominante ou exclusivo. Os voluntários locais, os moradores capacitados para aquilo, que hoje são cerca de Rocinha e Vidigal, os 40, eles encontram a pessoa potencialmente elegível ao cuidado paliativo, nos informam enquanto coordenação. A gente faz mutirão na Rocinha e no Vidigal um fim de semana por mês. Nós subimos com 10 grupos Rocinha e Vidigal, que tem em cada grupo médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social, nutricionista, físio, fono, TO, nutri, etc. A gente sobe fazendo elegibilidade de quem entra, a gente adota esse paciente como um servido pela comunidade compassiva, a gente informa a rede de atenção à saúde que nós vamos dar um apoio a essa pessoa, a gente troca ideia com eles, se eles já estão fazendo alguma coisa, para a gente não duplicar e não criar duas linhas de frente de trabalho. Se essa pessoa precisa de algum bem material, fralda, suplemento nutricional, a gente tem um grupo de WhatsApp de voluntários e apoiadores que nos ajudam a suprir as necessidades dessas pessoas, e isso tudo avaliado pelos assistentes sociais, que é quem tem a arte e a ciência disso. E a gente aqui monitora e caminha com esse paciente até controlar sintomas e ficar só com atenção primária ou PAD dando segmento, ou a gente faz um cuidado compartilhado com eles até o óbito ou a própria alta do cuidado paliativo. Normalmente a gente fica até o óbito por ser predominante ou exclusivo. Mostrar um pouco para vocês, a nossa proposta é colaborativa, aqui estão as coordenadoras das clínicas da família, onde a gente reúne para discutir casos, para falar sobre os casos. Aqui são as visitas dos voluntários locais, que eles ajudam em banho, em comida, ficam de acompanhante em casa, nos hospitais, dando apoio para aquelas pessoas que a rede de apoio é diminuída. Aqui é a tutoria de voluntários locais, o curso de formação dos voluntários da própria comunidade. Aqui fotos do mutirão local e mensal que a gente faz na casa dos pacientes. Aqui alguns exemplos do apadrinhamento que a gente faz com sopão 2 vezes por semana, suplemento nutricional, medicamentos quando essas pessoas precisam. Nós temos também uma parceria com o projeto Saúde.contato, Cuidando do Cuidador, onde eles cuidam dos nossos voluntários locais, de nós mesmos e dos acompanhantes dos pacientes no próprio domicílio, dando a eles suporte e a nós suporte para a gente continuar e conseguir continuar cuidando. Ou seja, as comunidades compassivas são uma forma de engajamento social para que as pessoas possam dar suporte umas às outras. Não é sustentável a crença que o fim de vida e a morte são responsabilidade apenas das famílias e do sistema de saúde. Um muito obrigado a todos em nome da nossa comunidade compassiva, e deixo aqui para vocês um pouco os nossos contatos, né, da Favela Compassiva, o meu e-mail e o site da comunidade compassiva. E muito obrigado ao INCA pela parceria de também estar nos encaminhando quando... Isso, agradecimento ao INCA agora, na verdade, o agradecimento a vocês, né? Por esse tempo e de ter ouvido e conhecido um pouco mais sobre a comunidade compassiva e a nossa favela compassiva Rocinha e Vidigal. E eu me coloco à disposição para quem quiser fazer algum comentário, para quem quiser trazer alguma pergunta. Nossa, obrigada por trazer um pouquinho desse projeto, né? Eu acho incrível, assim, eu trabalho em serviço particular aqui em São Paulo,
sim. E vendo, assim, o projeto, eu acho incrível o como, no, assim, é um projeto voluntário, né? E vocês têm uma equipe multiprofissional muito maior Temos. do que a gente às vezes consegue no particular. Eu Isso é fiz uma uma coisa que eu pesquisa há acho pouco muito tempo, legal. sabe, Veridiana? Porque a maioria Ah, do pessoal que trabalha com a gente, hoje eu já exijo assim, tem que ser paliativista para poder atender com a gente. Pra você ter uma noção, a nossa fila de espera de médico voluntário paliativista são 53 nossa. na fila de espera. E aí eu fui pesquisar por que a pessoa que já trabalha a semana inteira fazendo aquilo quer aquilo no mutirão no sábado, né? E aí tem várias respostas. Uma é a não burocratização, outra é poder fazer aquilo que de fato ele teve vontade de estudar e formar para aquilo, que era cuidar diretamente do outro sem passar por todo o trâmite burocrático que no dia a dia a gente passa. Então é muito interessante. Isso eu acho super incrível. Eu queria fazer uma pergunta. Sim. Quando vocês começaram o projeto, né, lá na Rocinha, assim, quais foram as principais dificuldades que vocês encontraram? Na verdade, uma dificuldade que eu encontrei primeiro foi de ser sozinho. Isso é muito difícil, porque eu não tinha o intuito disso. Eu fui para poder fazer uma pesquisa, para poder trilhar um doutorado. Depois ele veio a se tornar meu doutorado, mas no primeiro momento não. Mas eu pensava que ia ser o poder paralelo. E, na Uhum. verdade, o poder paralelo, eu posso falar que é algo que não tem nada de legal, né? É, falando muito claro, não tem nada de legal nisso. Mas nunca me deu trabalho, nunca me incomodou com nada, nunca, nada, nem tentar fazer barganha, nem nada. O grande dificultador foi as pessoas olham para a favela como um lugar de muita carência. Então, chega muito projeto social, Uhum. projeto de saúde, querendo criar coisas no espaço. Só que quando eles entendem que ali é um lugar muito mais de potência do que de carência, e que eu, que estou levando um projeto, vou me equiparar às pessoas que ali também vivem, as pessoas saem, não mantêm os projetos. Então, por exemplo, é muito comum um projeto fantasia, que não existe em favelas, em que a pessoa tem o CNPJ, tem tudo aquilo que chama atenção, e tem o risco de até estar recebendo verba por isso, por aí, né? A minha grande dificuldade foi as pessoas que moram na favela acreditar que não era mais um. Então, no começo, foi eu e as quatro durante quase 3 anos. Que o pessoal já falava assim, isso aí não é outro, que está vindo para poder fazer turismo de sofrimento, turismo de favela, e não quer, de fato, uma contribuição ou uma troca. Porque essa questão da compaixão é algo que a gente precisa filosofar muito, não é aqui a hora, mas precisa filosofar muito porque a gente acha que fazer isto é ser bonzinho. E é Uhum. tendencioso a gente entrar num espaço desse e querer fazer aquilo que para mim é sofrimento na vida dos outros. E aí quando você adentra naquela realidade e a gente começa a entender nessa visão biopsicossocial e espiritual o que é sagrado para o outro e o que tira dele a dignidade, e aí eu preciso trabalhar para oferecer aquilo que para ele faz diferença e não o que para mim muda a minha vida, que é a verdadeira compaixão, muita gente se frustra, né? As pessoas me procuram muito para fazer cuidado paliativo voluntariamente lá, mas aí quando eu vou conversar com a pessoa, eu vejo que aquilo é uma carência dela com ela mesma antes, né? No cuidado paliativo é muito comum isso, levar gente que está em fase final de vida para ver o mar, levar o pessoal em fase final de vida para casar, eu falo, gente, para com isso. Isso tem que surgir da pessoa, porque se aquela vontade, a vontade de casar muitas vezes é da pessoa que está arrumando o casamento, não é de quem está partindo. Eu falo, vocês precisam resolver a vida de vocês com a psicologia, vocês querem casar todo mundo morrendo, vocês querem levar para o mar todo mundo em fim de vida. Se eu tiver em fim de vida com a Nazar, que vocês me tirar de casa para me levar na areia, no sol, para despedir do mar, eu mato, eu morro por outra coisa, né?
E a mesma coisa na favela. O pessoal fala, eu quero tanto ajudar. Alexandre, eu queria doar cesta básica. Eu falo, não, o pessoal que nós assistimos hoje não precisa de cesta básica. Precisam muito mais de presença, de orientações, do que de bem material. Porque no ato da compaixão, a partir do momento que eu dou a cesta básica, eu resolvo o meu problema, que é de tirar uma dor que está em mim materializada em outro, né? Teve uma médica que foi fazer uma visita comigo na Rocinha e chegou lá e ela se surpreendeu, porque era um senhor que morava num barraco de 2 cômodos, um banheiro, a casa muito arrumada, tinha água gelada, televisão com controle remoto, tudo arrumadinho na simplicidade. E ela ficou impressionada dele morar sozinho. E ela começou com ele assim, eu queria te dar alguma coisa. Eu queria ver se você está precisando de um guarda-roupa, de uma televisão, de eu precisei chamar ela e falar: essa dor é sua, essa dor não é dele. Portanto, que ele pegou na mão dela quando viu que ela ia falando isso e falou com ela assim, ela insistindo que queria, o que que ele queria, né? Ele falou, ele segurou a mão dela, apertou e falou com ele: presença. O bem material era dela, para ela resolver o problema dela, que a partir do momento que ela desse ele um guarda-roupa, a dor dela, a empatia, que é a minha dor ao perceber a dor do outro, está, entre aspas, curado. E a grande maioria das vezes, o cuidar do outro, Heidegger fala isso, né? O cuidar é ocupar-se do bem-estar do outro. E ocupar-se do bem-estar do outro nem sempre é remédio e cesta básica. Muitas vezes é presença e escuta. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado quanto a isso. Sim, não, super importante falar isso, e é difícil, né, a gente se despir dos nossos valores, né, ainda mais quando você está numa situação de vulnerabilidade e fragilidade extrema, Exatamente. né? Exatamente. Acho que isso é super importante. Eu vou fazer mais uma pergunta só antes de abrir para as pessoas. Eu fiquei curiosa, assim, quando vocês vão fazer fim de vida na casa das pessoas, eu percebo assim, a gente tem muita dificuldade aqui em São Paulo, mesmo no particular, para fazer fim de vida em casa dos Sim, pacientes para controle de sim. sintomas, principalmente para dispneia, por exemplo. Os home cares aqui são muito despreparados para conseguir fazer um bom cuidado É e Brasil fazer um inteiro. manejo, né? Como é que vocês fazem assim? Vocês conseguem medicação intravenosa também para A fazer? primeira coisa que a gente preocupa muito é saber da limitação nossa, até onde a gente pode ou não ir. Porque essa ânsia de ter que morrer em casa é uma questão que faz mistanase em muita gente, morte antecipada. Então, a gente tem um critério, é claro que no plano terapêutico ele é singular, a gente tem um critério muito claro do que a gente suporta em dar suporte ao morador em fazer fim de vida em casa. Se é uma pessoa que o controle de sintomas é controle de sintomas simples e o morador voluntário consegue apoiar junto com a atenção primária, a gente faz. Se é uma condição que a gente tenha que instalar alguma soroterapia, alguma medicação, mesmo que por hipodermóclise, e a atenção primária à saúde e a atenção secundária através da atenção domiciliar não atende aquele paciente daquele lugar, a gente encaminha para o hospital, não ficamos. Nós tivemos agora, 2 meses atrás, um rapaz de 32 anos, um tumor gigante de pulmão, que nós sustentamos ele em casa até 5 dias antes do óbito. Chegou exatamente no que você falou, na dispneia, a gente não tinha recurso terapêutico para dar conta dele ali sem infusão de drogas. E aí a gente vai para o leito de retaguarda. E essa é uma preocupação que, enquanto política de cuidado paliativo, seja ela pública ou privada, nós temos que ter. Eu tenho que garantir para esse paciente elegível ao cuidado paliativo o lugar de retaguarda, a referência contra a referência, onde eu vou e onde eu posso voltar. Isso é um ponto primordial. Portanto, é muito comum a gente fazer fim de vida em pacientes idosos, Alzheimer, Parkinson, um câncer que já tem um acometimento hepático, que já tem impregnação de bilirrubina, que ele já se encontra mais torporoso mesmo, muitas vezes a gente consegue. Mas determinadas condições de doença a gente não consegue fazer.
E o nosso grande problema, Veridiana, era não ter que a pessoa não ser enterrada em casa, porque esse era o grande problema. Eu achava que era até sessão espiritual, sabe? Porque eu conversava com o pessoal, a família falava assim: a mamãe está aqui, o papai está aqui, eu tenho uma tia aqui. Eu falava aonde, né? A pessoa era sepultada em casa, porque não tinha como descer o corpo de determinados lugares. Pensa isso em 2020. E aí eu precisei criar uma lógica muito ampliada de conversa e diálogo dentro do morro, de, por exemplo, os jovens que ficam na boca de venda de droga, de toda a área tem uma boca que, né, com venda de drogas. Eu precisei conversar com eles para a gente trabalhar a questão da retirada de corpos quando alguém passa por isso, e são jovens, e eles podem, de alguma forma, fazer isso, já que eles é que muitas vezes é a desculpa para algum poder público não chegar, então que eles possam participar do contexto, e depois disso a gente não teve mais pessoas sepultadas no domicílio, que é um crime, né? Eu não vou só eu perguntar, queria abrir se alguém tem algum comentário, dúvidas. O povo Pode está tudo falar, José. fechadinho. José Afonso, boa noite. Boa noite, Alexandre. Eu sou carioca e sei muito bem o que você está falando, tá? Eita! Duas perguntas, se você puder. Primeiro, eu estou curioso quando você desenvolveu a educação para aquelas cuidadoras iniciais e como esse processo se desenvolveu, tá? Porque, assim, de fato, como você falou, tá isolado, então, assim, é fazer ou fazer, né? Então, eu estou curioso para saber como é que foi esse processo. Ótimo. Elas já faziam ações paliativas, né? Por intuição, por instinto, né? E Ações por paliativas, sim. e por vocação, né? E por vocação. Mas, assim, a minha curiosidade é saber desse processo de educação e elas certamente se transformarem em, vamos dizer assim, catalisadoras desse cuidado, né? Exatamente. Ensinando. Eu acho que deve ser uma força enorme, né? Enorme. Cara, o negócio, José, é o seguinte: uma coisa é primeiro, o querer delas é um querer intenso. Segundo, duas dessas quatro são analfabetas. Então, eu elaborar cartilha, entregar cartilha para elas não resolveria. Então, já começa o problema aí. Então, a metodologia que eu procurei usar com elas foi roda de conversa. Roda de conversa sobre a temática, roda de conversa sobre o que é cuidado paliativo, o que é elegibilidade. É bonitinho, porque eu estava fazendo um evento esses dias em Campo Grande, e uma ligou para mim, eu coloquei para o pessoal ouvir ao vivo. Ligou não, é WhatsApp. Mandou para mim assim: Alexandre, alejei mais um. Eu falei: alejou? Você não alejou, você elegeu. E ela falou que a gente fala de elegibilidade, ela falou: alejei mais um. E é interessante como que elas aprendem, porque como a gente traz de pano de fundo casos clínicos, elas vão aprendendo aquilo. Agora, a gente tem que ter muito cuidado para não transpor uma educação de uma coisa que é transferida, a questão técnico-científica, ética e legal, profissional, para o leigo. Então, o papel do leigo tem que ser bem desenhado. É ele entender se esse paciente é elegível ou não ao nosso projeto. A gente hoje trabalha com pacientes em cuidados paliativos predominantes e exclusivos, usando o referencial do Cariri. São esses dois tipos de paciente que a gente acolhe. Outra coisa é a gente capacita eles em algo muito interessante, que são dois grandes pilares. Um são cuidados básicos. Como eles podem auxiliar a família com como dar banho, higienização, trocar fralda, tirar da cadeira e pôr na cama, tirar da cama e levar no banheiro. Cuidado humano básico, cortar unhas, aparar cabelo, fazer barba. Outro é a questão social, como acessar direito. Quando que eu acesso o direito de quê? E isso tudo em conjunto com a atenção primária. Então, o nosso foco é isso. E a partir do momento que a gente uniformizou as quatro e elas a começar a atender com a camisa do projeto, aquilo foi um imã para quem tinha vontade de ajudar a cuidar e não fosse ligado à Igreja Católica. Que isso foi uma dificuldade que eu tive também no início, que eu usava o salão da Igreja Católica para isso. Muita gente que queria fazer não fazia porque achava que era alguma coisa da igreja. Quando eu saí da igreja e fui para uma casa alugada,
Portanto, que hoje nós temos 40 voluntários, né? Na Rocinha são 29 voluntários. É muita gente. Então, essa catalisação começou a acontecer por meio delas. Aí a gente oferece um curso por ano, porque o grande motivo da comunidade compassiva existir é educação e saúde. A gente faz um curso uma vez por ano, várias pessoas participam e a gente convida alguns para serem voluntários. Nem todo mundo que participa serve, vamos falar assim. Mas se alguém na casa dele tiver algum processo de adoecimento, eu tenho certeza que ele vai ajudar nisso, né? Você tinha outra pergunta, José? Não? Eu tinha. Assim, a Veridiana falou da dificuldade em relação a home care e tal. Aqui no Rio também não é diferente, mas assim, minha curiosidade é para os casos de final de vida que você conseguia manejar em casa, né? É Sei. delicado, porque assim, medicação subcutânea, o manejo disso, às vezes até, eu confesso a você que na minha prática, às vezes eu lanço mão de familiares que não são da área de saúde, porque Isso, é a única alternativa que a gente tem para nós que também. esse paciente não vá para o hospital. E aí a minha curiosidade, aí nessa transição, né, do final de vida que você consiga fazer em casa e do óbito, ou o final de vida que transita para a unidade básica de saúde. Quer dizer, é delicado esse campo, né, da declaração de Delicadíssimo. óbito. Eu não sei se você Não, consegue fazer algum tipo de documentação para, por exemplo, encaminhar para a unidade. Faleceu, ou então faleceu lá na comunidade. Como é que você faz para descer e esse paciente essa pessoa ter um direito à declaração de óbito? Como é que sim. você tem essa Bom, dificuldade também? tem, essa é a maior de todas, porque, na verdade, é assim, quando a gente admite o paciente, José, a gente faz esse vínculo com a clínica da família e o primeiro contato nosso é o médico ou o assistente social. Eles é que fazem, a maioria faz essa ponte conosco. E quando a gente percebe que tem processo ativo de morte aproximando, a gente já sinaliza o assistente social. E hoje tem-se uma geladeira na Rocinha que a gente não tinha, que a gente consegue descer o corpo e ficar lá. Então, isso melhorou muito. Mas nós não fazemos essa questão da DO, a gente não trabalha com isso, né? Outra dificuldade grande é a questão de morfina. Esses dias no Rio não tinha morfina para comprar, de tão grave que é. Não tinha, não é uma instituição para oferecer. Não tinha, nós achamos numa Pacheco de Jacarepaguá, quando o nosso voluntário chegou lá, as 2 caixas que tinha estavam vencidas. Então, nós meio que estamos potencializando para ver se a gente consegue alguma coisa diferente nesse sentido também, né? Mas é muito difícil. A rede nossa com a atenção primária é muito boa, portanto que hoje 90% dos pacientes que estão conosco são apontados por eles, ao contrário do que era no começo, que era pelo morador, né? Obrigado. Fernanda, não sei se você quer perguntar alguma coisa. O áudio aberto. É Fernanda, né? É, você está sem querer. Se estiver aberto sem querer, se puder fechar. Tem no chat aqui uma pergunta da Luciana, se tem algum grupo em São Paulo que atua em comunidades. Em Heliópolis, né? Está começando? Heliópolis já teve 2 treinamentos, estão se constituindo uma equipe maravilhosa, liderada pela Liso Time, que é uma médica de família e comunidade. Eles estão ainda no processo de capacitação da comunidade. Heliópolis, Paraisópolis já tem 2 paliativistas, uma médica e uma enfermeira organizando também para iniciar Heliópolis. E na Baixada Fluminense, Carlos, ainda não temos nenhuma. No Rio em si, nós temos Rocinha e Vidigal, e eu pedi para fazer um levantamento agora, pouco tempo esse. Epa, mudou, mudou só a minha frente aqui. Na verdade, nós pedimos para fazer um levantamento de quais são os locais no Rio de Janeiro que mais tem pessoas idosas e necessitam de cuidados paliativos. E aí nós descobrimos que o Morro dos Macacos e a Mangueira são os dois lugares. Então a gente tem pensado seriamente em evoluir para lá, né? Vamos ver. Mas se quiser montar na Baixada Fluminense, estou à disposição para poder te ajudar.
Alexandre, eu queria te perguntar como é que as pessoas conseguem apoiar o projeto? Tá. É, eu não coloquei aí para vocês, mas eu tenho quem quiser entrar em contato por meio do Instagram, a gente tem um grupo de apoiadores no WhatsApp, que hoje tem mais de 200 pessoas, porque como a gente não acumula, a gente trabalha com o que a gente tem no momento, a gente faz campanhas lá. Então, por exemplo, precisou de fralda. Hoje, graças a Deus, a gente tem um estoque ótimo de cama hospitalar, de cadeira de roda, de cadeira de banho. Eu vou colocar aqui, Fernanda, deixa eu pegar aqui. Só um minutinho, por favor. Fernanda Caroline, você consegue fechar seu áudio? Muito obrigado. Eu que te agradeço. Vocês podem me pedir via Instagram ou esse aqui é o meu telefone. Inclusive, nós estamos num momento de muita necessidade que nós estamos reformando nossa sede. Quem quiser ajudar, qualquer R$ 1 é muita coisa para nós aí. Né? A gente não estoca, mas pode me pedir lá ou no meu Instagram que eu passo para vocês. Mais alguém? E desculpa, eu me perdi. Então, no apoio, vocês têm esse grupo de WhatsApp e aí te manda uma mensagem que você consegue colocar no grupo, é isso? Exatamente, isso. E isso inclui, por exemplo, os de São Paulo, as outras também, ou é Não, só... essa é a Rocinha e Vidigal. Cada uma favela, como, por exemplo, se vocês entrarem em contato com o Instagram do Heliópolis, é o que está aqui, ó, Instagram Compassivo, você nesse grupo está iniciando aqui em São Paulo, vocês conseguem ser apoiadores do de São Paulo, que é até mais lógico, né? Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida, pergunta? Eu queria então te agradecer pelo seu tempo, pela sua presença, pela disponibilidade de compartilhar um pouquinho desse projeto super legal e que faz muito pelas pessoas e que deve ser assim muito gratificante. E obrigada por compartilhar um pouco com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa noite a todos e estamos à disposição, tá bom? Tá bom. Tchau para vocês. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.